Me mudei para aquela cidade pequena sem muita expectativa. Na verdade, eu estava fugindo da rotina agitada da cidade grande e achei que uma vida mais tranquila ia me fazer bem. A cidade era simples, com ruas de terra e casas antigas, uma típica cidade do interior. No começo, ninguém parecia muito interessado em mim. Eu trabalhava de casa e só saía para fazer compras ou dar uma volta pelo centro. No entanto, logo comecei a ouvir algumas histórias, e uma delas me chamou bastante a atenção, da história de Maria Augusta. Ela foi uma mulher que morou em uma casa afastada da cidade. Não era uma casa comum, era grande, de 2 andares, com um estilo antigo, mas bem preservada. O problema é que, após a morte de Maria Augusta, ninguém mais quis morar lá. As pessoas começaram a dizer que ela estava assombrando a casa, que ela não havia realmente partido. Eu não acreditei nas histórias no começo, afinal, eram apenas boatos, coisas que as pessoas falam para dar emoção à vida monótona de uma cidade pequena. Mas, com o tempo, comecei a ouvir os mais velhos comentando sobre barulhos vindos da casa à noite, e como as portas batiam sozinhas. Em um dos meus passeios, um senhor de cabelo branco e olhar penetrante me disse, em tom sério, que Maria Augusta ainda estava lá. Ele disse que ninguém sabia o motivo, mas que quem se aproximasse da casa à tarde da noite poderia sentir a presença dela. Aquilo me deixou um pouco inquieto, mas eu continuei a não acreditar. Foi então que uma noite, depois de mais uma dessas conversas, decidi que iria até a casa. Queria descobrir por mim mesmo se aquilo tudo não passava de uma história inventada. O que me motivou foi a ideia de que, na minha cidade antiga, as pessoas sempre falam de algo sobrenatural, mas no fundo são só explicações para o que não compreendem. Eu não esperava que fosse encontrar nada. Só queria ver se os moradores estavam exagerando, se era apenas a velha superstição de uma cidadezinha. Não contei a ninguém da minha intenção, achei melhor ir sozinho. Com uma lanterna em mãos, comecei a caminhar até a casa, que ficava a uns 20 minutos do centro da cidade. À medida que me aproximava, a sensação de desconforto foi aumentando. O vento começou a soprar mais forte, como se estivesse me avisando para não continuar. Mas eu ignorei, afinal, se era apenas uma história, não haveria nada demais. Quando cheguei na frente da casa, notei que a porta estava entreaberta. Era estranho, porque ninguém morava ali. Decidi entrar. A porta da casa estava entreaberta, e uma sensação estranha tomou conta de mim. O vento parecia ainda mais gelado ali, como se a casa estivesse guardando algo. Respirei fundo, acendi a lanterna e empurrei a porta com cautela. A madeira rangia, e o som parecia ecoar pela casa vazia. A primeira coisa que notei foi o cheiro de mofo, um cheiro pesado, como se a casa estivesse parada há décadas. O piso era de madeira antiga, rangendo a cada passo que eu dava. As paredes, cobertas de poeira, pareciam esconder segredos. A casa tinha um ar sombrio, como se as sombras se aglomerassem em cada canto. Havia móveis cobertos por lençóis, como se estivessem esperando para serem usados novamente, mas ninguém os tocava há anos. Subi até o 2º andar, a escada era íngreme e rangia a cada movimento. O silêncio era absoluto, exceto pelo som da minha respiração e pelos passos nas escadas. Não consegui deixar de pensar na história de Maria Augusta. O que teria acontecido com ela para ficar presa aqui? Quando cheguei ao 2º andar, vi uma porta no final do corredor, entreaberta, e uma sensação de apreensão aumentou em meu peito. Eu sabia que não deveria ir até lá, mas algo me empurrou para frente. A lanterna iluminou a porta, e, à medida que me aproximei, a luz tremeluziu. Quando a abri, um frio intenso tomou conta do meu corpo. O quarto estava vazio, mas o ar parecia mais denso, como se algo estivesse presente, apenas esperando. Olhei ao redor, e foi então que vi, na parede, uma pintura antiga de uma mulher. Ela usava roupas de época, um vestido simples, mas bonito. Seu rosto estava sereno, mas os olhos pareciam fixos em mim. Eu me senti observado, como se aqueles olhos quisessem me dizer algo. Olhei para trás, mas não vi ninguém. O ar estava pesado, e uma sensação de pavor começou a me dominar. Foi então que ouvi um som, uma porta batendo. Olhei para a escada, e lá estava a porta do quarto, balançando, como se tivesse sido aberta por uma força invisível. Decidi sair dali, mas algo me impediu. Uma sombra, muito sutil, apareceu no final do corredor. Não era uma pessoa, mas parecia se mover, se arrastar pelo chão, como se algo estivesse se aproximando de mim. Eu congelei no lugar, sem saber o que fazer. A sombra parecia ir crescendo à medida que se aproximava. De repente, a lanterna piscou e apagou, deixando-me no total escuro. Ouvi um sussurro baixinho,
quase imperceptível, mas claramente uma voz. Uma voz que parecia vir de dentro de minha cabeça. Ela sussurrava o nome Maria Augusta. No mesmo momento, senti uma presença atrás de mim. Meu coração disparou, e, em um impulso, corri para a escada, desci o mais rápido que pude. Cada passo que eu dava parecia mais pesado que o anterior, e o som da sombra se arrastando atrás de mim parecia se intensificar. Cheguei à porta e, antes que pudesse sair, a porta se fechou com força, como se uma mão invisível a tivesse empurrado. Tentei abrir, mas não consegui. A sensação de pânico foi crescendo. Eu estava preso naquela casa, sem saber como sair. Quando finalmente consegui empurrar a porta para fora, senti um alívio momentâneo, mas algo ainda não estava certo. Algo estava me seguindo, eu sentia. Ao olhar para trás, vi uma sombra na janela, e um grito ecoou pela casa. O grito de uma mulher. Eu mal podia acreditar no que acabara de ver, mas sabia que aquilo não era apenas uma alucinação. O grito havia soado como algo real, um eco de dor que parecia vir das profundezas daquela casa sombria. Tentei não olhar para trás enquanto corria para fora, mas o medo me fazia imaginar o pior. Olhei rapidamente pela janela, e lá estava, a sombra da mulher no vidro, mas ela não estava mais no mesmo lugar. Ela se moveu para a porta da frente, como se estivesse me esperando. O meu coração batia tão forte que parecia que iria sair do peito. Não sabia o que fazer. Aquele grito ecoava em minha mente, repetindo o nome de Maria Augusta. Senti um arrepio correr pela espinha. Eu precisava sair dali, mas algo me impedia de simplesmente ir embora. Fui até o carro, e quando coloquei a chave na ignição, percebi que a porta da casa estava aberta, como se alguém tivesse entrado. Eu tinha certeza de que tinha fechado a porta quando saí, mas agora estava entreaberta, convidando-me a voltar. O medo me paralisava. Eu sabia que não deveria voltar, mas havia uma força invisível que parecia me atrair. Ouvi a voz sussurrando novamente em minha cabeça, mais forte desta vez. Volte, ela dizia. Precisa entender o que aconteceu. Fiquei ali, congelado, com a chave na mão, lutando contra o impulso de dar meia volta e voltar para casa. Era como se algo dentro de mim estivesse se dividindo. De um lado, a razão me dizia para fugir e nunca mais voltar. Do outro, o mistério daquela história me chamava, como se eu tivesse que descobrir a verdade. Não consegui resistir. Saí do carro e caminhei de volta até a casa. Cada passo era mais difícil que o anterior, e o ar parecia mais denso, mais pesado. A porta estava aberta, como se me convidasse. Entrei lentamente, com a lanterna na mão, e o silêncio me engoliu novamente. Só que dessa vez, o silêncio estava mais profundo, mais opressor. O corredor parecia mais longo, e a sensação de estar sendo observado se intensificava. Andei pelo corredor, sentindo os passos ecoando ao meu redor. Quando cheguei ao segundo andar, percebi que algo estava diferente. O ar estava gelado, muito mais frio do que antes. O quarto onde eu havia visto a pintura estava fechado, mas agora algo estava errado. O quadro da mulher estava virado de costas, como se alguém tivesse mexido nele. Eu sabia que não tinha sido eu. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. O silêncio era ensurdecedor, mas, ao mesmo tempo, ele parecia carregar uma presença. Foi então que ouvi o sussurro novamente. Não era mais uma voz suave, mas uma voz rouca e desesperada, como se estivesse gritando para ser ouvida. Maria Augusta. O nome ecoou pelas paredes. Eu olhei para a pintura e, de repente, senti uma dor na cabeça. Algo estava acontecendo, algo que eu não entendia, mas a dor era insuportável. Fechei os olhos por um momento, tentando me concentrar, tentando afastar aquela sensação de pavor. Quando abri os olhos novamente, a mulher da pintura estava ali, bem na minha frente, parada no corredor. Ela não se movia, mas seu olhar fixo me penetrava. Era como se ela estivesse me observando, esperando algo. O medo tomou conta de mim, e eu comecei a retroceder, mas as pernas pareciam não responder. Eu não conseguia me mover. Tudo ao meu redor estava escuro, e a presença daquela mulher parecia tomar conta de todo o espaço. Eu estava paralisado. De repente, a pintura começou a se mover. A mulher na imagem se levantou, como se estivesse saindo da tela. Eu vi suas mãos se estendendo para mim, seus olhos se tornando mais penetrantes, mais sombrios. Ela avançou, e um grito de desespero se formou em minha garganta, mas eu não conseguia emitir som algum. Ela estava ali, bem diante de mim. Eu sabia que não conseguiria fugir. A última coisa que ouvi foi o sussurro de seu nome,
Maria Augusta, antes de tudo se tornar completamente negro. Eu tentei ignorar o que estava acontecendo, mas não consegui. As noites começaram a ficar insuportáveis. O barulho do arranhar na parede à noite, o som de passos na escada, o frio inexplicável que invadia o meu quarto. Eu tinha certeza de que alguém estava na casa, mas quando olhava, não havia ninguém. A sensação de estar sendo observado era constante, e comecei a ter dificuldade até para dormir. Na manhã seguinte, fui à cidade procurar mais respostas. As pessoas não falavam muito sobre Maria Augusta, mas todos pareciam saber alguma coisa. Alguns comentavam que ela era uma mulher forte, de personalidade difícil, que teve problemas com a família. Outros diziam que ela parecia atormentar a todos com sua presença, como se tivesse deixado algo por resolver antes de morrer. Um homem mais velho, com um olhar cansado, me disse que Maria Augusta nunca conseguiu descansar em paz, porque seu espírito ficou preso a algo aqui, algo que ninguém sabia exatamente o que era, mas que se manifestava de forma bem clara. Fui até a antiga casa dela, que ficava na periferia da cidade. Era um lugar em ruínas, muito similar à minha casa, e ao me aproximar da entrada, senti um calafrio. A porta estava entreaberta, como se convidasse alguém a entrar. Decidi não ir, mas não consegui tirar a imagem daquele lugar da cabeça. A sensação de que algo ali ainda estava vivo, ou pelo menos tentando se fazer ouvir, era esmagadora. Tentei conversar com mais pessoas, mas cada vez que o nome de Maria Augusta era mencionado, a conversa se fechava de imediato. À noite, os eventos começaram a piorar. Ouvi claramente uma voz sussurrando meu nome, baixinho, do lado da minha cama. A sensação de estar sendo observado se intensificou, como se alguém estivesse me vigiando. O problema é que não havia ninguém lá. Me levantei rapidamente e verifiquei cada canto da casa, sem encontrar nada. Contudo, o medo já havia se instalado em mim. Era como se a própria casa tivesse se tornado um organismo vivo, respondendo aos meus movimentos, aos meus medos. Na manhã seguinte, fui novamente à cidade, decidido a conversar com alguém que pudesse me dar mais respostas. Fui até a mulher mais velha da cidade, Dona Zélia, uma senhora que parecia saber de tudo, mesmo sem dizer muito. Quando mencionei Maria Augusta, ela hesitou por um momento e então falou com voz baixa, como se temesse ser ouvida. O problema não era com ela, era com a casa. Sempre que alguém morava lá, algo acontecia. Não posso falar mais sobre isso, não é coisa boa. O que quer que tenha acontecido com Maria Augusta, parecia estar de alguma forma ligado à casa onde morava. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que não podia continuar ignorando os sinais. Algo em mim dizia que eu estava mais perto da verdade do que imaginava. Naquela noite, decidi que iria fazer uma última tentativa de enfrentar o que estava acontecendo. Não sabia exatamente o que faria, mas não podia mais viver naquela tensão constante. Na noite seguinte, algo aconteceu que me fez ter certeza de que o que estava acontecendo não era só minha mente. Eu estava em meu quarto, tentando dormir, quando de repente o som voltou. Não era o usual arranhar nas paredes, mas algo mais pesado, mais contundente. Parecia um passo, um movimento, algo arrastando no chão. O ar estava gelado e, mesmo com a janela fechada, eu sentia uma brisa fria percorrendo o ambiente. Me levantei da cama, meio tonto, e fui até a porta. Abri devagar, a respiração acelerada. No corredor, tudo parecia normal, mas o ar parecia mais denso, como se algo estivesse presente, observando. Fui até a sala, mas quando passei pela porta, vi algo que me fez parar no lugar. Em frente à janela, em plena luz da lua, algo branco, quase transparente, estava se movendo. Não conseguia distinguir o que era, mas sabia que não deveria estar ali. Eu sabia que não estava vendo coisas, pois a visão estava nítida. O pânico tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo uma sensação estranha surgiu, uma espécie de curiosidade sobre o que estava acontecendo. Isso não era um sonho, isso não era algo que poderia ser explicado facilmente. Minha mente estava dividida entre correr para fora de casa ou investigar o que estava acontecendo. Eu estava perdido. Decidi investigar, com o coração batendo forte. Aos poucos, fui me aproximando, com passos quase inaudíveis. Quando me aproximei o suficiente, vi claramente uma figura. Não tinha rosto, mas podia perceber uma forma humana, como se fosse uma pessoa, mas ao mesmo tempo, parecia algo distorcido, como se fosse um reflexo em vidro quebrado. Eu congelei no lugar, não conseguindo sair nem falar. A figura começou a se mover lentamente na minha direção, e foi quando eu quase desmaiei de medo. O que eu vi parecia estar vindo de algum lugar dentro de mim, como se uma parte de minha mente estivesse projetando aquilo para me atormentar.
De repente, a figura parou e ficou apenas me observando, e eu não consegui mover um músculo. O medo era tão grande que minha visão começou a turvar, mas ainda assim consegui distinguir um detalhe que fez meu estômago revirar. No lugar onde deveria estar a boca, eu vi um buraco, vazio, negro, como um abismo. Aquilo não era humano. Naquele momento, a figura desapareceu, e o ambiente ao meu redor voltou ao normal. O barulho cessou, o frio se foi, mas eu não conseguia mais raciocinar direito. Corri para a janela e abri-a de uma vez. Respirei o ar gelado, tentando fazer o pânico passar, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não havia acabado. Sabia que aquilo estava me marcando de alguma forma, algo que eu não conseguiria explicar, algo que ia além do que eu podia entender. O terror estava em cada canto da casa, e eu sabia que não poderia mais ignorar os sinais. Algo estava realmente acontecendo, e eu estava sendo puxado para algo que talvez não conseguisse escapar. Se você gosta de relatos de terror, inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder os próximos relatos assustadores.